Fala pessoal, e aí, beleza? Gravando um vídeo aqui, acho que faz, sei lá, um ano que eu não gravo um vídeo aqui. Mas como ainda chega alguns seguidores no canal pelos assuntos relacionados a gestor de grandes contas, Key Account Manager, né? Veio um seguidor e me falou assim, você grava alguma coisa sobre uma preparação para uma entrevista, para um processo seletivo, né? De uma vaga para gestor de grandes contas, executivo de contas. Então eu vou tentar ser bem objetivo, bem rápido aqui, sem edição. Mas se você está interessado em passar em uma entrevista assim, é importante que você veja esse vídeo, porque eu já entrevistei no mínimo umas 200 pessoas para essa vaga. Vamos lá, 3 coisas fundamentais básicas assim. Lembre que venda é sempre enxergar o benefício do outro, de quem está do outro lado da mesa. Então a gente nunca vai para uma entrevista de emprego só preocupado com o seu ganho, né? Eu preciso desse emprego porque eu preciso de grana, porque eu preciso pagar a escola das crianças, porque eu quero ter dinheiro. Isso é óbvio para o seu entrevistador. Então, gaste energia e tempo pensando em como você atende os anseios da pessoa que está do outro lado. Por exemplo, as pessoas relacionadas à área de contratação, RH, elas querem encontrar o candidato perfeito. Elas querem encontrar o melhor candidato para aquela vaga. Se você vai ser para gestor de grandes contas, seja farmer, seja hunter, você tem que entender de algumas coisas básicas. Então, motores econômicos, você precisa entender. Como que essa empresa que você está querendo trabalhar ganha dinheiro? Você já entendeu o fluxo do dinheiro dela? O que ela oferece para o mercado e por que o mercado compra dela? Como que eu vou saber disso se eu ainda não estou na empresa? É fácil. Canal do YouTube, Google, notícias relacionadas a essa empresa. O que essa empresa vende? Qual que é a solução? Né? Se é uma empresa SaaS, que tem o software como serviço, que software que ela oferece para o mercado? Qual que é o ROI, o retorno do investimento disso? Tem outros vídeos que falam disso aqui. Mas basicamente, entenda os motores econômicos, como a empresa que você quer trabalhar ganha dinheiro e como os seus clientes ganham, os seus futuros clientes vão ganhar dinheiro com essa empresa que você vai estar representando, vai estar trabalhando. Segundo, o básico bem feito, postura, vestimenta. Lembre que pessoas relacionadas ao mercado, à venda, à relação com o cliente, ela se torna a extensão da imagem da empresa que elas representam. Então, se você vai para uma entrevista muito de qualquer jeito ou muito fora da cultura daquela empresa, isso já é eliminatório. Então, vamos lá, para o básico bem feito. Postura. Entender os motores econômicos. Isso você faz com uma boa pesquisa. Dedique 2, 3 horas a entender tudo que tem de conteúdo dessa empresa na internet. Tudo. Diego, não encontrei nada. Essa empresa não tem nada na internet. Ela é nova, é uma startup, está começando. Então faça um cliente oculto. Eu já fiz isso algumas vezes. Ligue nessa empresa. Entre em contato com essa empresa, se passando por um cliente. E aí você vai entender melhor como ela opera, como ela oferta soluções, faça reuniões com o time comercial antes de ir. Diego, mas fazer cliente oculto é certo? Não é proibido, não é proibido. Isso só vai demonstrar o quanto de interesse você tem. Eu vou contar para vocês rapidinho aqui, uma história que eu já contei várias vezes para amigos, tomando uma cerveja ou numa reunião. A minha primeira entrevista numa empresa SaaS, uma empresa que tinha um software como serviço, eu nunca tinha trabalhado como consultor de grandes contas numa empresa de tecnologia. Então eu usei as armas que eu tinha naquele momento, que talvez seja a situação que você está passando agora se você está começando a carreira. Qual que eram as armas que eu tinha? Eu tinha ali 3 livros de consultoria. Consultoria, uma opção de vida e carreira, consultoria infalível e um terceiro que eu não vou lembrar aqui, depois eu coloco aqui para vocês. Mas eu levei esses livros. E o entrevistador, quando ele perguntou, um dos diretores da empresa falou, mas você não tem experiência suficiente para ser um consultor. Eu tirei os livros da minha mochila e falei, olha, entreguei um na mão de cada entrevistador, falei, folhei esses livros, notem que eles foram estudados. Então, de fato, eu terminei a graduação, ainda não tive uma experiência numa empresa desse porte, fiz minha pós-graduação na área de negócios, mas eu estudei para estar preparado para esse momento. Foi me dada a oportunidade, 1 ano e meio depois eu me tornei coordenador, mais 1 ano e meio depois eu me tornei gestor e hoje eu sou gestor ainda numa empresa de tecnologia. Mas o básico bem feito funciona. Se você está num processo seletivo para empresas de tecnologia, para ser um consultor de grande conta, o que você tem que fazer é entenda basicamente como a economia funciona. Vai no YouTube e olha esses analistas de mercado, tem vários bons aí, que você vai encontrar ele analisando o que impacta
nos juros americanos impacta na nossa economia, o que uma possível guerra entre Israel e Hamas impacta na nossa economia, o que a tragédia que aconteceu agora no Rio Grande do Sul pode impactar na nossa economia. Qual que vai ser a variação cambial, o que esperar da Bolsa de Valores daqui a uns anos, como que as empresas funcionam, então como que uma empresa de tecnologia ela ganha escala e atrai investidor. Tudo isso você pode perguntar para o Google e ir com muito mais repertório para uma entrevista. Lembre-se, um consultor de grandes contas, ele sempre será um vendedor. Um que é account manager, ele sempre será um vendedor. E um vendedor é um bom contador de histórias. Só que para contar histórias, você tem que ter repertório e saber personalizar. Então, na entrevista de emprego, você precisa saber personalizar para aquela empresa. Você tem que dar exemplos já se vendo trabalhando naquela empresa. Uma das estratégias de venda é sempre criar uma visão de futuro entre as duas partes. Então você pode estar falando direto com o seu futuro gerente de vendas. Fala, quando nós estivermos trabalhando junto, uma certeza que você pode ter é que eu tenho uma agenda muito estratégica, porque eu não gosto de perder tempo. Então quando eu me desloco para atender um cliente da base, no mínimo eu faço prospecção em 4, 5. E se ele perguntar, mas como você vai fazer prospecção em 4, 5? Se você não conseguir fechar a agenda, você fala, olha, aí eu vou para o modo mais raiz possível, eu vou até a portaria das empresas e se eu não conseguir entrar naquele dia, numa próxima oportunidade, com certeza eu vou entrar, porque o porteiro vai me dar o nome de quem que é o gestor da área que eu quero falar. Então, o máximo de repertório que você levar vai te dar insumos para que você personalize essa entrevista e que você tenha sucesso. Então, básico bem feito, pensa em como você vai se portar perante essa entrevista. Se for por vídeo, muita atenção, posiciona a câmera certo, não faça como eu estou fazendo aqui, coloca a câmera certa, ambiente claro, né? Pensa numa vestimenta que vai te favorecer, tem algumas, por exemplo, tem camisa muito xadrez, às vezes não fica legal numa entrevista por vídeo, essa é uma opinião minha, mas aí você se adapte à tua realidade. Comunicação clara, né? Responda o que o entrevistador pergunta. Nunca fuja da pergunta do entrevistador. É melhor você falar que não sabe, mas que vai aprender rapidamente, do que você enrolar o entrevistador. Entrevistador, na área de negócios, odeia ser enrolado. A gente já tem um cliente para enrolar a gente, já tem um forecast gritando do outro lado. Então, odeia ser enrolado. Então, perguntou, vai direto ao ponto. Normalmente as perguntas querem abordar aspectos de conhecimento técnico, enquanto você entende de gestão de pipeline, gestão de forecast, negociação, persuasão, quantas metodologias de venda você domina, você já estudou. Eu já entrevistei pessoas que chegam assim, não, eu sou muito estudioso, eu leio muito. Aí eu falo, me fala o último livro sobre uma metodologia de venda SaaS, venda de serviço, de software como serviço você leu. A cor da pessoa some. Ela some, acaba a cor dela, ela fica sem graça, não consegue. Parece um Moro naquela entrevista do Bial lá, que lê um monte de biografia, mas não lembra. Então, fica ruim, porque te descredibiliza. Esteja preparado, se você for vender um benefício para o seu entrevistador, em sustentar esse benefício. Eu sou muito culto, eu leio bastante, eu estou sempre olhando o mercado de investimento, eu sei como que uma empresa SaaS cresce e ganha dinheiro, uma empresa de software. Se você vender o benefício, esteja pronto para um aprofundamento de perguntas mais técnicas, porque senão você vai perder credibilidade com esse entrevistador. Vamos recapitular para fechar esse vídeo e não ficar muito grande? O básico bem feito, postura é tudo, comunicação ajuda muito. Entenda de motores econômicos. Uma empresa de tecnologia, normalmente, em sua maioria, ela atrai investidor crescendo base. Ela precisa captar cliente, crescer base. Às vezes ela nem é tão lucrativa no começo, como a gente viu o caso do Nubank em algum determinado ponto da história, da Uber em determinado ponto da história, mas ela precisa captar base. Você vai para uma startup, ela está louca para crescer base. Então, se você não for um cara hunter, que eles enxergarem esse brilho no olho, sangue no olho, eles não vão contratar. Básico bem feito, motores econômicos, personalize e fale de futuro. Personalize para a empresa. Olha, quando eu estiver trabalhando aqui na empresa de vocês, por exemplo, eu já vejo como os primeiros clientes que eu vou visitar, tais clientes. Porque eu entendi que vocês entregam um benefício para esse mercado. E usando uma metodologia de venda que eu conheço, a venda desafiadora, o spin selling, a máquina de vendas, aí cada um vai adaptar, eu acho que a gente pode criar um speech de prospecção poderoso para esse mercado. O que você acha? Torne a entrevista um bate-papo para ficar agradável. Se ficar só uma lista de perguntas que você responde com medo, querendo fugir dela, a entrevista acaba rápido.
Ao seguidor que pediu, espero ter ajudado. Se precisar de mais alguma coisa, pede aí, uma hora eu gravo. Um abraço. Tchau, tchau.